Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a Learn from the Case. Hoje quero despertar sua curiosidade com um novo caso neurológico. Acidente vascular cerebral ou infarto cerebral. Preparei uma apresentação em 4 partes, então esta é a parte 3 de 4. Apresento alguns casos e faço uma primeira abordagem ao tema do AVC. Agora entramos no assunto. Vejamos os diferentes acidentes vasculares cerebrais ou infartos cerebrais, dependendo do vaso afetado. A artéria cerebral média é, de longe, a maior artéria cerebral e é o vaso mais comumente afetado pelo acidente vascular cerebral. Geralmente apresenta os sintomas que as pessoas mais comumente associam aos derrames, como fraqueza ou dormência unilateral, queda facial, déficit de fala, que vai desde disartia leve a afasia leve até afasia global. Os sintomas dependerão da extensão do infarto e do lado hemisfério esquerdo ou direito e o nível de oclusão do vaso. Agora, as seguintes vasculares cerebrais anteriores, de artéria cerebral anterior. Esses são raros, menos de 2 a 5% de todos os acidentes vasculares cerebrais. Disartia, afasia, fraqueza motora unilateral contralateral, perna, ombro, braço, mão ou face, alterações sensoriais mínimas, discriminação de 2 pontos, a mesma distribuição acima, apraxia do membro esquerdo, incontinência urinária. Aqui quero dizer que a apraxia dos membros difere de outros distúrbios motores porque ocorre mais comumente após danos no hemisfério esquerdo do cérebro, em vez do direito. E os déficits são observados em ambos os membros, mão e perna, do mesmo lado, após do esquerdo. Agora passamos ao infarto da artéria carótida interna. O infarto na artéria carótida interna causa hiperperfusão hemisférica aguda, que pode se manifestar como convulsões, tremores do membro contralateral ou tremores holohemisféricos, visão turva ou perda da visão, confusão, perda de memória, geralmente devido a eventos recentes, dormência ou fraqueza em um lado do corpo. Ocasionalmente, e especialmente na presença de um círculo de Willis robusto, a oclusão da artéria carótida interna poupa a artéria cerebral anterior e produz um quadro clínico indistinguível do infarto do ramo da artéria cerebral média. E se o fluxo colateral através da artéria comunicante posterior, artéria comunicante anterior ou artérias pialis for adequado, a oclusão pode ser clinicamente silenciosa ou afetar apenas áreas suscetíveis menores. Pelo contrário, com uma colateral deficiente ou uma oclusão em T da artéria carótida interna distal, pode causar um infarto holohemisférico catastrófico, poupando apenas o território da artéria cerebral posterior, tálamo e lobos temporal medial e occipital. Agora, infartos limítrofes ou hemodinâmicos são lesões isquêmicas que ocorrem em locais característicos na junção entre 2 territórios arteriais principais. Essas lesões constituem aproximadamente 10% de todos os infartos cerebrais e estão bem descritas na literatura. É importante diferenciar entre infartos da zona da borda medial e de artérias perfurantes.
porque cada pode surgir de mecanismos diferentes, a saber, doença carótida e doença de pequenos vasos, respectivamente. O infarto da zona fronteiriça superficial ocorre no alto ao longo da convexidade da corona radiata entre as estruturas corticais e profundas, entre os territórios artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, ou posteriormente entre os territórios artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. Este padrão de enfarte ocorre quando o fluxo colateral é capaz de abastecer a maioria dos territórios envolvidos, mas não consegue fazer uma ponte completa entre os territórios. Os sintomas resultantes formam uma combinação de fraqueza, perda hemissensorial e sinais corticais. A fase transcortical do tipo expressivo ou receptivo, com capacidade de repetição relativamente conservada, também é comum. Os infartos da várzea artéria cerebral anterior com artéria cerebral média causam principalmente fraqueza no braço, porque a região afetada corresponde anatomicamente aos neurônios motores que inervam as extremidades superiores. Quando bilaterais, como ocorre na parada cardíaca, os infartos da várzea artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, resultam na síndrome do homem no barril, caracterizada por fraqueza bilateral proximal nos braços e as pernas, com relativa preservação da força das extremidades distalmente e da força facial. Infarto da zona límite interna ou infarto da junção subcortical ocorre, por exemplo, como uma oclusão total da artéria carótida interna ou como uma oclusão de grande ramo da artéria cerebral média. As artérias penetrantes profundas não colateralizadas que descem do córtex até a parede lateral dos ventrículos representam o campo distal hemodinamicamente mais vulnerável neste cenário. O resultado é padrão de múltiplos infartos pequenos e profundos, envolvendo a substância branca profunda da corona radiata e do centro semiovale. Os infartos na zona da fronteira interna apresentarão maior frequência de estenose e oclusão carotídea grave, diabetes mellitus e doenças cardíacas. A artéria coroidal anterior é o último ramo de artéria carótida interna e origina-se imediatamente proximal à bifurcação artéria cerebral média, artéria cerebral anterior. Fornece sangue para a cápsula interna, tálamo lateral e corpo genicular lateral ou radiação óptica. Infarto ali causaria hemiparesia contralateral, hemianestesia e hemianopsia homônima. Artéria cerebral posterior. Agora vamos falar do infarto da artéria cerebral posterior. Infarto da artéria cerebral posterior causará hipoperfusão nos lobos occipital e temporal inferior. A apresentação habitual é o início súbito de hemianopsia homônima contralateral. Lesões bilaterais do lobo occipital podem causar síndrome de Anton ou Anton-Babinski, que é cegueira cortical não reconhecida pelo paciente. A síndrome de Charles-Bonnet ou alucinação de liberação visual também pode ser observada na cegueira cortical devido a danos bilaterais no lobo occipital. A síndrome de Valint é observada em infartos bilaterais da junção parieto-occipital
é caracterizada por simultanoxia, que é incapacidade de perceber partes de um objeto como um todo. Apraxia oculomotora, que é incoordenação do olhar, e ataxia óptica, má coordenação das mãos durante a visão, quando uno está vendo. A heminegligência, embora incomum nas lesões occipitais, pode ser observada quando a lesão se estende ao lobo parietal. A heminegligência é a incapacidade ou dificuldade de detectar, atender ou responder a estímulos apresentados no lado oposto da lesão, na ausência de problemas sensoriais e perceptivos. O infarto da artéria cerebral posterior esquerda pode causar alexia sem agrafia, um tipo de síndrome de desconexão entre o córtex occipital não dominante e a área de processamento da linguagem no córtex parietotemporal dominante. O infarto do lobo temporal inferomedial pode causar delírio agitado ou amnésia global. O infarto proximal da artéria cerebral posterior, envolvendo as artérias perfurantes do tálamo, resultará em infarto do tálamo ou do mesencéfalo. Se o núcleo ventral posterior for afetado, o paciente terá hemianestesia contralateral. A hiperpatia pode posteriormente evoluir para uma condição chamada síndrome de dor talâmica ou de Dejerin-Roussy. Como o tálamo serve como um retransmissor para o córtex ou uma estação retransmissora, o infarto talâmico também pode causar uma variedade de sintomas atípicos, como ataxia, afasia, se o hemisfério dominante for afetado, heminegligência, se o hemisfério não dominante for afetado, déficits de campo visual, perda de memória, perdas ou alterações comportamentais. Pode ocorrer letargia ou coma se o sistema de ativação reticular no mesencéfalo ou tálamo for afetado. Muitas vezes será acompanhado por uma combinação de anormalidades oculomotoras. Os distúrbios da consciência são especialmente comuns na presença de uma artéria anatomicamente variante, chamada artéria de Pageron, que irriga o tálamo medial bilateral e o mesencéfalo rostral a partir de um único vaso originado de uma única artéria cerebral posterior. Veja aqui a imagem. Lesões mesencéfalas, quando posteriores, causam síndrome de Perinau, caracterizada por olhar conjugado sustentado para baixo, paralisia do olhar para cima, nistagmo de convergência ou retração palpebral ou sinal de Collier e dissociação popular perto da luz. Agora, infarto do território vértebro-basilar. A artéria basilar é o principal canal para irrigar as artérias cerebrales posteriores, e a trombose basilar pode se manifestar como uma combinação de sinais espinais, pontinos, mesencefálicas e corticais posteriores. A trombose basilar, que leva ao infarto bilateral da ponte anterior, causa a síndrome do encarceramento, paralisia bilateral completa da face, braços e pernas com preservação isolada dos movimentos corticais dos olhos e preservação da consciência. Os infartos resultantes de trombose de pequenos vasos das artérias perfurantes pontinas causam uma combinação
de disfunção de nervos cranianos, sinais de trato longo, incluindo fraqueza, postura reflexiva ou hiperreflexia, perda sensorial e ou achados cerebelares. Pequenos traços pontinos anteriores podem ser afetados e eles também podem produzir síndromes lacunares sem déficits de nervos cranianos e são, portanto, clinicamente indistinguíveis da circulação anterior. Paralícias oculomotoras ou do olhar, incluindo oftalmoplegia internuclear e desvio oblíquo ou nistagmos, também são comuns. A síndrome basilar superior refere-se à oclusão das artérias talâmicas e penetrantes do mesencéfalo basal distal e a artéria cerebral posterior bilateral. Padrão de infartos bilaterais de pequenos vasos afetando o mesencéfalo e o tálamo com anormalidades assimétricas do olhar vertical e desvio distorcido, alterações no nível de consciência e déficits motores e sensoriais bilaterais variáveis. O infarto lateral da médula espinal ocorre quando a artéria cerebelar inferior, posterior ou um ramo da artéria vertebral é afetado. O resultado é uma médula espinal lateral ou síndrome de Wallenberg, caracterizada por vértigem, ataxia ipsilateral, perda de sensação de dor e temperatura na fáscia ipsilateral e o braço e perna contralaterais, disfagia e síndrome oculosimpática ipsilateral, ou síndrome de Horner. Agora, o caso para esse vídeo. Um homem indiano, alcoólico, cronicamente hipertenso, de 49 anos, apresenta início súbito de falta de ar em repouso por 5 horas e associado a palpitações. O paciente apresentou-se de ambulância ao pronto-socorro. Descobriu-se que o paciente sofria de insuficiência ventricular esquerda aguda. Não havia história de trauma, febre, tosse ou edema periférico. Na admissão, foi observada hipertensão arterial de 220/140 milímetros de mercúrio. A pressão arterial normal tem que ser debaixo de 140/90 milímetros de mercúrio. Pouco depois, ele sofreu uma parada cardíaca súbita, da qual foi reanimado após 15 minutos. A adrenalina foi administrada continuamente como uma infusão intravenosa de 1 miligramo a cada 3 a 5 minutos. E medidas antiedema como furosemida, 1,0 miligramos por quilo, foram injetadas lentamente por via intravenosa para prevenir a progressão do edema pulmonar. Ele necessitou de suporte ventilatório e permaneceu inconsciente e em choque por aproximadamente 2 horas. A pressão arterial melhorou para 100/70 milímetros de mercúrio. No dia seguinte, após uma parada cardíaca, após recuperar totalmente a consciência, o paciente queixou-se de fraqueza proximal dos membros superiores, na forma de dificuldade de abdução dos braços. Ao exame neurológico, apresentava consciência e fala normais. O exame dos nervos cranianos era normal, com fundo bilateral normal e sem fraqueza facial. O exame da extremidade superior mostrou tônus reduzido e, de acordo com o Medical Research Council, a potência muscular proximal foi de 3/5, com aumento dos reflexos tendinosos profundos e espasticidade.
As funções motoras distais da mão eram normais, com exame sensorial normal. O exame das extremidades inferiores não apresentava alterações dignas de nota. Com resposta flexora plantar bilateral normal e exame sensorial normal. A radiografia de tórax foi sugestiva de edema pulmonar cardiogênico. O eletrocardiograma mostrou ondas Q com V3, V4, V5 e V mídia sugestivas de infarto do miocárdio. Ecocardiografia bidimensional mostrou alteração regional da mobilidade parietal na parede anterior com átrio esquerdo dilatado e fração de ejecção de 33%, sem evidência de trombos intracardíacos ou disfunção valvar. Uma simples ressonância magnética do cérebro revelou áreas de hiperintensidade entre a artéria cerebral anterior bilateral e a artéria cerebral média, sugestivas de infarto de base. A ultrassonografia duplex da artéria carótida foi realizada nas artérias carótidas bilaterais e a estenose da artéria carótida foi excluída. Foram realizados exames de sangue para descartar outras comorbilidades e o perfil de anticoagulação foi normal. Os testes de função hepática sugeriram hepatite isquêmica. Esse foi um caso de infarto do miocárdio com infarto cerebral hemodinâmico com síndrome do Hohmen no barril. Aqui na descrição deixo o link, caso você queira ler o caso você mesmo. Deixamos aqui por enquanto. Obrigada pela atenção e convido você a assistir à quarta parte desta apresentação no vídeo a seguir. Fique bem!